Seja muito bem-vindo a mais um Conde USC aqui no canal. Ano novo, vida nova e trimestre novo. E, como sempre, Conde USC com você. Então, esse trimestre está super especial. Olha que lição linda, maravilhosa, com o tema metanoia. Bem-vindo à renovação da sua mente. Bom, no novo ano, a gente merece ter momentos especiais novos e novamente, por que não? Então, esse trimestre vai ser super especial sobre essa questão. E a pergunta que não quero calar é: que palavra chique é essa? Mas qual que é o seu significado? Metanoia, o que é, de onde vem, enfim, como tudo isso acontece. Metanoia, de acordo com o dicionário, significa mudança de pensamento, que é justamente o tema desse trimestre. E um spoiler que fica aqui pra gente, peço perdão desde já, mas é um spoiler que é muito especial, que eu acredito que vai trazer, assim, de uma visão, uma perspectiva de bater o olho assim na lição e falar assim: o que vem por aí? Eu acredito que vai ser muito um convite para a gente mudar não só nossos pensamentos, mas a nossa conduta e a nossa vida com Deus. Então, vai ser super especial tudo isso. A lição dessa semana, então, que a gente começar de fato, a lição número 1 tem como título Renovando a Mente. Tem tudo a ver com o tema, então, a melhor forma da gente começar. E a lição dessa semana está baseada em Romanos 12, do verso 1 ao 3. Mas você já sabe que aqui é só para você ter um gostinho de quero mais de estudar a lição na sua casa, não é mesmo? Então, aproveita. Se você quiser, abre a sua Bíblia, vai lendo e vai acompanhando aqui com a gente. Inclusive, eu não falei no começo, mas vou falar agora. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assiste também a nossa série de vídeos, lógico, depois que acabar esse aqui especial. E deixa nos comentários o que você está achando desse novo trimestre, qual que é a sua primeira impressão, enfim, e o que você está achando no comentário. Então, responde aqui as perguntas também que a gente gosta de saber de tudão, tá bom? É isso. E, pessoal, agora sim, 100%. Inclusive, queria agradecer pela presença de vocês, a Madeleine e o Leandro. Gente, estou muito animada para o nosso bate-papo, que vai ser super especial. E vamos nessa. Entendendo o que a gente encontrou na lição dessa semana, né? O que Paulo ele quis dizer com a renovação da mente, que é dita lá em Romanos 12, 2? E qual que é a importância? Será que é uma coisa que é do passado? Será que eu que estou em 2025, isso tem algum efeito na minha vida? Ou, enfim, é só uma coisa que eu preciso fazer porque eu consigo alguma coisa com isso? Enfim, como que tudo isso funciona na minha vida? Isso é realmente importante? E como que é, assim? Eu acredito que seja, na verdade, essencial. O que Paulo está apresentando aqui, logo no início desse capítulo, no capítulo 12, é a necessidade que todo ser humano tem de se oferecer a Deus, né, por sacrifício vivo e se transformar pela renovação da mente. Quando ele fala de renovação, ele está falando algo de fazer de novo, algo que já havia sido feito antes, já havia sido estabelecido, já havia sido posto por base, por critério, mas isso de alguma forma se desfez. Nós sabemos que o propósito original da criação de Deus era que o homem fosse feito para refletir a sua glória e também ter o caráter do Deus vivo. Mas com o pecado entrando no mundo, a degradação que o ser humano vem experimentando desde então, nós acabamos nos afastando muito do ideal de Deus. Enquanto muitas pessoas acabam defendendo um conceito de evolução de espécies, como ser humano, eu digo que nós estamos em degradação. E a própria lição vai trazer algumas dessas mazelas, como, por exemplo, pessoas que acabam sofrendo de muitas doenças, transtornos mentais, emocionais, e que sofrem muito por isso, causas de suicídio. 703 mil pessoas em todo o mundo morrem devido ao suicídio. E ao olharmos para esse mundo, e talvez até para a nossa própria vida, a gente percebe que algo precisa mudar, algo não está certo, tem uma linha fora da... Uma linha fora da curva? Não sei. Um É o que ponto costumam fora da dizer. curva. É. Isso, um ponto fora da curva. Exatamente. E tudo que fazemos acaba dando errado, às vezes a gente acaba se frustrando, enfim. E por mais que hoje a gente viva no que é chamado da era da comunicação, da informação, nunca se viu pessoas que acabam não tendo mais nem mesmo o controle da sua própria mente, o controle das suas próprias opiniões, das suas emoções e tudo mais. E é por conta dessa degradação que Paulo faz esse convite: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente pela renovação da mente é que podemos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Esse é o objetivo da transformação da mente. Sua importância se trata de uma transformação completa para que experimentemos a bondade de Deus. Nossa condição atual, eu não vejo como seria possível a gente assimilar aquilo que é eterno, se relacionar com Deus de uma maneira plena. Tudo precisa passar por um processo de restauração. Eu concordo realmente com o Leandro, porque de fato
o mundo que nós estamos, ele foi totalmente degradado, né? E fez a gente mudar muitos pensamentos, muito a nossa visão, até mesmo aquilo que Deus deixa para nós. E a importância do cuidado com a nossa saúde mental, principalmente. Então, uma mente renovada, ela é importante, sim, fundamental, para que a gente tenha uma melhor visão daquilo que Cristo quer para cada um de nós. Uma mudança de pensamento, de atitudes, os nossos padrões, que na verdade já estão estabelecidos, até mesmo pelo que o mundo colocou. Nós, como cristãos mesmo, muitas das vezes estamos definindo os nossos próprios padrões, sem antes nos definir principalmente naquilo que Cristo deixou para cada um de nós. Então, a gente tem que ter essa visão maior, e isso é somente com a renovação da mente, como Paulo disse, né? Então, é fundamental isso para cada um de nós. Amiga, arrasou. E eu acho que, assim, uma coisa que é interessante também, que fala até na lição, quer dizer, na verdade não fala, que o Lê falou, que me lembrou, enfim, é a questão de que janeiro, não sei se foi pensado nisso, tá? Mas é só um parênteses. Janeiro branco, que tem a ver com saúde mental. Então, é muito interessante a gente ver que essa é um ponto, sim, que a gente tem que se preocupar, que não é uma coisa que é inerente, que não afeta a gente, né? Isso faz parte de cada um de nós. Então, acho muito bonito também a gente entender que Deus se preocupa com a gente por completo, né? Então, o intelectual, o mental, o físico, enfim, o emocional, o afetivo, em todas as áreas Deus se preocupa com a gente, e essa não é diferente. E como vocês falaram, eu acho muito bonito também de ver Jesus, ele veio a esse mundo para nos restaurar a imagem e semelhança de Deus, inclusive renovar a nossa mente. Então, acho isso tão lindo, acho tão especial para a gente entender. E aí, pensando nisso tudo, eu acho que eu já dei um spoiler na minha resposta, mas enfim, vamos continuar. Como que é possível, então, a gente ter essa renovação da mente, que a gente viu que é importante e tudo mais? Ok, se eu preciso então ter essa renovação da mente porque ela é importante, como que eu faço para isso ser uma realidade na minha vida? Eu preciso fazer alguma coisa para isso acontecer? Se eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Como que tudo isso acontece na minha vida? Porque agora eu falo assim, uau, isso é incrível, eu quero. Mas e como é que eu faço para conquistar isso? Essa resposta, ela pode ser dividida em algumas partes, né? A primeira coisa é você entender que você precisa passar por uma renovação. Qualquer doente que não aceita que está doente não vai aceitar um remédio para poder ser curado. Afinal de contas, ele nem reconhece essa mazela. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é o reconhecimento da nossa condição e o reconhecimento da nossa necessidade. Eu preciso de uma nova mente, mas como eu posso conseguir essa mente? Eu posso fazer alguma coisa para isso, para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa completamente transformada, deixar de ser eu para ser uma outra pessoa? Bom, essa é uma resposta que a gente encontra na Bíblia, onde Provérbios 23:7 fala, porque assim como o homem pensa, assim ele é. Falar de mente, falar de pensamento, significa falar de identidade, falar de quem eu sou. Então, se eu quero mudar os meus pensamentos, eu preciso, então, mudar quem eu sou. Afinal de contas, de um pensamento, você acaba cultivando ações, pensamentos formam palavras e ações acabam gerando hábitos acabam determinando um caráter, e com caráter você acaba colhendo o seu destino. Então, tudo o que acontece, o grande conflito entre o bem e o mal, gira em torno justamente do aspecto da mente, da nossa identidade, quem de fato nós somos. E existe como, então, eu mudar quem eu sou? Bom, é a mesma coisa de dizer se um leopardo pode mudar as manchas da sua pele. Não importa o quanto ele esfregue, ele não vai conseguir, porque aquilo já é parte de quem ele é. Não se trata meramente de uma coisa adquirida. Aquilo que você adquire, você pode retirar, mas aquilo que nasce com você faz parte de você. E como então a gente pode fazer isso? A Bíblia ela nos dá algumas dicas, né? E eu creio que a principal delas é a contemplação. Porque o grande mistério para você passar por um processo de transformação, de renovação, é o seguinte: assim nós, como por espelho, contemplando a glória do Senhor, seremos transformados de glória em glória na sua imagem. 2 Coríntios 3,18 traz para a gente o segredo. Pela contemplação, seremos transformados. Você, no caso, no contemplar a Jesus Cristo, vai ser transformado à sua imagem e semelhança. E isso acontece justamente porque a palavra de Deus é uma palavra viva.
ela tem um poder de renovação transformador. Quando você ouve Jesus, por exemplo, falar para aquela mulher, vai, não peques mais, ou então você já entende que aquela mulher morreu. Ou então, quando ele fala a respeito de si mesmo, quando ele fala para qualquer outra pessoa, seus pecados estão perdoados e tudo mais, você entende que aquelas pessoas morreram, mas quando você lê, você entende que aquilo é para você. A mesma influência, o mesmo poder que Cristo exprimiu ao se referir àquelas pessoas, essas mesmas palavras exprimem a mim. Porque a palavra de Deus é vida. Jesus Cristo é a revelação do Pai, a vida estava nele e a vida era a luz. Então, só acrescentando, Deus, ele tem esse desejo, desde que o pecado ele entrou no mundo, de restaurar a sua imagem na gente, né? Ele tem esse desejo dessa restauração. Mas para isso, foi como o Leandro falou, a gente não vai permitir que a cura aconteça se a gente não reconhecer que está doente. Então, a gente precisa entender que a gente necessita de Cristo, que a gente necessita dessa renovação da nossa mente. E para isso, ela vai se tornar realidade a partir do momento que a gente vai permitindo que isso aconteça, que a gente vai aprendendo com Cristo, contemplando de fato, como você disse, aprendendo ainda mais, lendo sua palavra, tendo comunhão com Cristo, pedindo poder para o Espírito Santo, para que ele mude os nossos pensamentos, para que a gente, a partir de então, tenha os pensamentos de Cristo, para que pela renovação de fato da mente, né? E isso só acontece com a permissão nossa e com a permissão do Espírito Santo na nossa vida, com a ação dele na nossa vida. Basicamente isso. Perfeito, muito bom. E eu acho que você vê que interessante. Então a gente saiu do ponto de, será que isso é importante? Bacana, isso é muito importante, eu preciso ter isso na minha vida. Como que eu faço isso então? Será que é possível? Sim, é possível. Deus quer que você fale com ele, porque como a gente conversou no começo, ele veio justamente para fazer isso, para restaurar a gente para o plano ideal, perfeito dele novamente. E o que a gente tem que fazer então? Né? Então, como vocês conversaram, exatamente, a gente permitir que o Espírito de Deus atue na nossa vida, de forma que a gente comece a ter os valores do céu no nosso coração. Como vocês falaram, né? A gente, por exemplo, a gente entende que a igreja é um hospital, mas a gente tem que se permitir ser curado. Não é só sobre estar, mas é sobre permitir que o Espírito de Deus atue na nossa vida para que a gente possa estar sendo curado e ajudando outros a serem curados também. Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente entender. E na renovação da mente não é diferente. E aí, ok, eu queria puxar já o gancho para um momento muito especial que tem meu coração. E eu sei que você também gosta muito desse momento, é o Dicas de YC. Roda a vinheta. Então, dica de YC dessa semana. Olha, a primeira dica de YC, ouso dizer que do ano, assim, praticamente, porque a gente já começou, né? Então, é o Mente, Caráter e Personalidade, que é maravilhoso. Eu já li inteiro, eu recomendo. Eu tenho que ler o 2, não nego, mas o 1 eu li. Falaram que o 2 é melhor ainda que o 1. O 1 é maravilhoso, recomendo, fica a dica. É um compilado de textos do Ellen White. E aí é o capítulo... Opa, agora sim. Capítulo 9, que é Mente, uma fortaleza. Aqui fala muito sobre a questão da contemplação e a importância da gente contemplar as coisas de Deus e como que a nossa mente, ela deve ser bem guardada e protegida. Porque, como a gente conversou, dela vem todas as coisas. Inclusive, tem um trecho que eu queria ler. 2. Na verdade, 1, desculpa. É o seguinte. Na verdade, 2. Sorry. Vão ser 2. Um que não necessariamente tem tanto a ver com a contemplação, mas que eu acho muito interessante, que é forte. E um outro que é forte, tá? Fala o seguinte, ó. A mente precisa ser educada mediante testes diários, hábitos de fidelidade, ao reconhecimento das reivindicações da justiça e do dever, acima da inclinação e do prazer. Então, mostra que a importância que a gente tem da gente ter essa renovação da mente. Por quê? Porque é ela que vai guiar a gente. Aqui fala o seguinte, ó. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Agora é forte, tá? O coração é a fortaleza do homem. Dele procedem as saídas da vida ou da morte. Então, veja, o nosso coração que aqui é referido seria a nossa mente. Então, dela vem coisas de vida ou de morte. Isso é muito forte pra gente. E isso é tanto uma questão pessoal, no sentido do que eu falo para mim mesma, que pode me levar para a destruição, quanto o que eu falo para a pessoa. Então, os nossos pensamentos, eles são extremamente... a gente tem que tomar muito cuidado com eles. E até entra na questão do que a gente conversou em alguns trimestres, o nosso primeiro trimestre de gravação, que era do grande conflito. A gente falou que o grande conflito ele acontece aonde? Na nossa mente. O que nos leva ainda mais a entender a necessidade da gente ter uma renovação dessa nossa mente.
a gente vai se permitir ser levado por qual lugar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E perfeito. Então, a gente entendeu um pouquinho. Você já tem a dica aí na sua casa para você também ter um gostinho de quero mais. E você aprofundar ainda mais na lição. Inclusive, você consegue ter esse acesso como PDF, você colocando na internet você encontra, então compartilha para seus amigos também. E aí, ok, tendo tudo isso em mente que a gente conversou, como então, já que é importante essa contemplação das coisas do alto, de Deus, como que isso é uma maneira realmente da gente ser renovado? Como que isso... O que acontece de, bem entre aspas, de mágico que torna as coisas diferentes na minha vida? Nossa, isso aqui é uma coisa incrível. Pode falar, Meg. É todo seu. À vontade. Eu acabei de me lembrar, né, ela falando sobre a questão da mente mesmo, que na verdade ela é capital, né? E os outros são os sentidos. Então, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente, o paladar, o tato, o olfato, tudo isso vai para a mente. Então, tudo isso influencia a nossa mente. Então, como o fato de contemplar a Cristo é uma maneira de termos a nossa mente renovada, vai além da mente, na verdade. Porque a mente, ela é a capital, ela vai nos ajudar, mas aquilo que a gente está vendo, a contemplação de Deus, vai nos ajudar a chegar até ela, que é a capital, e na verdade nos ajudar a ter uma conexão a mais com Ele, a ter uma conexão mais profunda. E isso é como eu falei, da questão da comunhão com Cristo, né? A ação do Espírito Santo, orar continuamente, é uma questão de profundidade mesmo com Ele. Isso vai nos ajudar a ter uma noção daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos fazendo e, consequentemente, vai ajudar a renovar a nossa mente. Então, a contemplação de Cristo, ela é fundamental, porque vai nos ajudar a, como eu falei, a chegar na capital, a chegar na mente, a mudar nossas atitudes, a mudar aquilo que a gente vê, a forma como a gente vê. E Lê, antes de você ir, desculpa, rapidão, eu achei muito interessante o que a Madd falou, porque você vê que não é uma coisa separada, né? Nós somos seres integrais, então é uma coisa tudo junto e misturado. Então você viu o que você falou, dos 5 sentidos, né? Então, do que a gente ouve, o que a gente come, onde tudo isso influencia que a gente é, isso vai nos levar para a mente para bem ou para mal, né? Até que a gente estava conversando aqui antes, né? Para bem ou para mal, o que a gente contempla vai influenciar a gente, né? Lê, eu peguei o que você ia falar? Sorry. Não, continua. É um gancho porque eu vou falar. Então, perfeito. Pode, à vontade. Eu acho isso muito interessante, sabe? Como a gente não pode simplesmente falar assim, então eu vou para a igreja aos sábados, beleza, mas aí de domingo a sexta, ou eu vou no culto de quarta, por exemplo, e tá tudo bem, e é só isso. Você vê que é uma coisa que vai te influenciar a todo instante, os ambientes em que você está envolvido, as coisas que você faz, os amigos com quem você participa, porque o que você ouve, o que eles ouvem, aí você quer estar junto na mesma vibe, aí você sai dos caminhos, às vezes, dependendo das amizades que você tem. Então, são muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, pensar com carinho assim, né? Porque a vida com Deus, Deus pede para ele ser o centro da nossa vida e não ele ser só mais uma repartição das áreas da nossa vida. E quando a gente deixa ele sendo uma repartição das áreas da nossa vida, a gente acaba não se preocupando com o que a gente vai contemplar. A gente se preocupa com o que a gente vai contemplar a partir da sexta do pôr do sol até sábado no pôr do sol, né? Então, acho que isso é uma questão para a gente pensar com carinho. E é incrível esse gancho que vocês deram, vocês falaram a respeito, por exemplo, dos 5 sentidos. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas Satanás, como foi que ele conseguiu captar a atenção de Eva? Gente, tudo aquilo que entra na nossa mente acaba fazendo parte de nós, porque aqui está a sede dos nossos pensamentos, e pensamento é aquilo que vai ser essencial para formar o caráter de uma pessoa. Assim como você pensa, assim você é. E de que maneira eu posso ter acesso aos pensamentos? Através daquilo que eu vejo, daquilo que eu assisto, das conversações que eu tenho, do tipo de coisa que eu escuto, as companhias, como a Elisa falou. E como foi que o homem caiu? Viu a mulher, que a árvore era boa para comer, pois era agradável aos olhos. Ela também ouviu a conversa da serpente. Utilizou do seu tato para tocar naquilo que era proibido e, portanto, depois comeu. Satanás enganou Eva através dos sentidos, e dessa maneira, eis que o homem deixou de ser como nós, ele agora é semelhante à serpente. E agora, por meio da mesma estratégia, digamos assim,
das mesmas influências, os mesmos acessos que Satanás teve a Eva e à humanidade, Cristo agora também pode ter acesso. Veja só. Quando a gente fala de contemplar a Cristo, significa tornar Cristo parte de nós. Leandro, isso é impossível. Não, na verdade, é possível em Cristo. Impossível seria para você, seria para mim, completamente. Mas veja, Cristo se tornou um conosco em carne para que pudéssemos ser um com ele em espírito. Ele literalmente não pede nada para a gente daquilo que ele já não tenha feito. Sabe quando ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá por mim eternamente? Gente, é uma coisa simples, é matemática básica. Um alimento. Olha só o que diz aqui no desejado. O que o alimento representa para o corpo, Cristo precisa representar para a alma. O alimento não pode trazer benefício a menos que se torne parte do nosso ser. Não adianta eu ver que aquele prato de comida tem todas as proteínas e nutrientes que eu preciso, de nada adianta saber disso, se eu não comer essa comida, não permitir que meu corpo assimile e permitir que isso se torne parte de mim. Da mesma forma, meu relacionamento com Cristo não tem valor nenhum se ficar na fundamentação teórica, conhecer sobre Cristo, mas eu preciso absorvê-lo em minha vida, assimilar a sua vida e fazer com que ele se torne parte de mim. O alimento não pode trazer benefício a menos que se torne parte de nosso ser, e em termos espirituais, um conhecimento teórico não nos fará bem algum. Precisamos nos alimentar de Cristo, assimilar sua vida, seu amor e sua graça. E ao se alimentarem da palavra de Deus, descobre-se que ela é espírito e vida. Ela destrói a natureza terrena e dá nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem como consolador e, pela graça de Deus, o discípulo se torna uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio no coração e adquire a semelhança divina. Isso é comer o pão que vem do céu. E a própria lição vai falar, o Espírito Santo, nossos pensamentos se tornarão apenas os pensamentos de Cristo, seu desejo se tornará o nosso desejo, e se então pensaremos, agiremos como Jesus. E, Elisa, você permite só que eu me demore só mais um pouquinho nessa parte? Ficou lindo, pode falar, até anotei coisa que eu quero compartilhar depois, pode continuar. Tudo bem, maravilha. Efésios capítulo 4, versos 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Espera aí, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós acabamos com esse padrão depois de pecar. Mas agora, quando Cristo vem até nós, ele diz, vão se despir do velho homem e agora se revistam do novo, criado para ser semelhante a Deus. Colossenses, não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sempre o ideal de voltarmos a ser a imagem e semelhança. E assim, se alguém está em Cristo, é nova? Criatura. Criatura. Criatura vem de que palavra? Criação. Criação. Sabe-se que o poder, a maior demonstração do poder de Deus está na semana da criação. Como foi que tudo foi formado, de acordo com Hebreus? Os mundos se fizeram por sua palavra, né? E Salmos 33 vai dizer, ele falou e tudo se fez, ele ordenou, tudo passou a existir. Quer dizer que a palavra de Deus, o ato de Deus falar, tem poder criador? A palavra de Deus por si só tem o poder de gerar alguma coisa, digamos que essa palavra faz literalmente aquilo que ela diz, digamos, a palavra é viva por si só? A palavra de Deus é literalmente viva? Sim. Quando ele fala para a mulher pecadora, vai, não peques mais, você entende que ele está falando para você. O mesmo efeito de antes é o mesmo efeito de agora. Você sabe que aquela mulher morreu, mas as palavras de Cristo perduraram. E não é à toa que quando a terra está sem forma, vazia e escura, tudo começa com "e disse Deus". O que está escrito sobre a nossa vida espiritual? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É assim que a fé nasce. Assim como a terra no início, nossa vida é vazia e sem forma. Havia escuridão sobre a face desse abismo, até que ao conhecer a Cristo ele diz, por meio de sua palavra, haja luz. E então ele começa esse processo de recriação. No segundo dia, Deus falou e as águas se separaram. Uma parte ficou para o alto, uma parte ficou embaixo. Quando nós conhecemos a Cristo, queremos ter uma vida nova, queremos nos relacionar com ele, o que acontece? Começa o processo de santificação. Ser santo é ser separado. Separar-se do mundo e aproximar-se do que é alto. Terceiro dia, nascem os frutos da terra. O que acontece como resultado da nossa união com Cristo, união com o que é divino, celeste, e separação do que é terreno e profano? Simples, o Espírito Santo gera os frutos. O fruto do Espírito, o caráter de Deus. E dessa forma chegaremos ao quarto dia,
No quarto dia, os luminares iluminam a terra. Cristo é o sol da justiça que tem luz em si mesmo. E tudo que a luz do sol toca, isso é até para questão de química, né? Ele transforma a luz em nutrientes para uma planta e faz com que uma folha se torne uma grande árvore, que um simples pedaço de grama e tudo mais, qualquer coisa na natureza que o sol toca, se transforma em arroz e feijão. Alimento que dá vida. Digamos que o sol, com a sua luz, dá vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas a lua não tem luz própria. Ela recebe do sol para dar àqueles que estão em trevas. Nós não temos luz. Cristo tem. E nós recebemos essa luz porque a nossa vida era trevas e agora nós somos chamados para ser a luz do mundo. E iluminar aqueles que estão em trevas. Para quê? Para que no quinto dia nos tornemos pescadores de homens. Pois temos uma mensagem que voa pelo meio do céu, assim como Cristo cria as aves do céu e os peixes do mar, para que assim cheguemos ao sexto dia, onde somos novamente refeitos à imagem e semelhança de Deus. A questão é que, até aqui, tudo isso que acabou acontecendo, aconteceu de uma só forma. E disse Deus. A palavra de Deus. Sua submissão à palavra do Senhor. Quanto mais você contempla, mais conhece seus ensinamentos, mais o conhecerá e mais assimilará do seu caráter. Agora, a Bíblia dá também algumas orientações, né? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Pois é daqui que procedem as fontes da vida. E Filipenses vai dizer, tudo que é bom, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pensai nessas coisas. Pensai em coisas que te aproximam do caráter de Jesus Cristo. Coma e assimile a sua carne, que é a própria palavra de Deus. Pão que desce do céu com gosto de mel. E que dá vida e vigor a todo aquele que está cansado, assim como fez com aqueles do deserto. Gente, incrível, vamos fechar aqui. É isso, depois dessa não vou nem fazer o fechamento. Brincadeira, mas é verdade. Nossa, Lê, maravilhoso, perfeito. Gosto muito de quando você traz essas questões, assim, né, dos paralelos. E, assim, até dentro do que você falou, me deu um gancho que eu até anotei, porque eu falei assim, vou anotar para não esquecer. Como, né, interessante que a renovação da mente, ela só acontece se for praticada, mas não só praticada por praticada, mas praticada em Cristo. E por falar de fazer as coisas em Cristo, eu queria, meu querido amigo, minha querida amiga que está do outro lado da telinha, te convidar para assistir depois desse comentário os vídeos que a gente fez do Congresso de 2024, Cristo, Justiça Nossa, porque lá a gente conversou sobre todas as coisas que a gente pode fazer em Cristo, e é muito especial. Além disso, né, esse foi o nosso primeiro bate-papo de 2025, muito especial, já estou com saudade. E para finalizar, queria ler um trechinho que fala aqui na parte de sexta-feira, no terceiro parágrafo, diz assim: ao fazermos de Cristo o assunto de meditação, ele se tornará o assunto de conversação. E pela contemplação seremos realmente transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O ser humano caído pode ser transformado pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma realidade que pode acontecer com a gente hoje. Lógico que a gente está um novo ano, vida nova, você fala assim, nossa, novo ano, novos momentos. Mas, independentemente de quando você estiver assistindo esse vídeo, isso pode ser uma realidade para você hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã entregar o seu coração para Deus. Você pode fazer isso hoje. Você pode hoje permitir que Ele faça isso. O que eu preciso fazer? A gente conversou um pouquinho aqui. Você apenas tem que permitir que o Espírito de Deus esteja atuando na sua vida. É uma entrega que entregar não é fácil, mas Deus falou que em todas as coisas você pode nele. E Ele deixou muito claro na sua palavra que sim, nesse mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, Ele já venceu todas as coisas, e o que a gente passa hoje, lembrando do último trimestre, Jesus também já passou quando Ele estava aqui na Terra, e Ele passou por tudo aquilo porque Ele te ama muito. Se fosse para vir morrer só por causa de você, só para você ter a sua mente renovada, Ele teria vindo. Que você possa hoje se entregar a Deus e permitir que Ele realize a completa transformação da sua mente. Vamos orar? Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo seu tanto cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Nós te agradecemos pelo seu amor, porque mesmo se fosse para vir só por mim, só por quem está do outro lado da telinha, para que o Senhor pudesse restaurar a sua imagem e semelhança, o Senhor teria vindo. Nós te agradecemos pelo seu infinito amor. E eu quero entregar a pessoa que está assistindo esse vídeo especial nas suas mãos, Senhor, que ela possa realmente permitir que seu Santo Espírito esteja atuando na vida dela e que ela não tenha medo de falar que serve ao Senhor, que ela possa falar com alegria
dizendo que ela é feliz com Jesus por causa de tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dela. Que o Senhor possa estar conosco nesse novo ano que se inicia, que possa ser um ano de renovação de mente, um ano que a gente vai se entregar plenamente ao Senhor e à missão e ao seu chamado. Fica conosco, Pai, no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, a gente acaba por aqui. Leandro, Medley, muito obrigada pela presença de vocês, foi super especial. E você que está aí do outro lado, não esquece de compartilhar esse vídeo, dar um like e também comentar o que você achou dessa primeira lição, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Tchauzinho!